Olá, imagine uma coisa comigo por um instante. Você não está numa biblioteca tranquila, com todo o tempo do mundo para pesquisar e escrever. Não. Você está bem no epicentro de uma conspiração para derrubar um dos regimes mais cruéis da história. Cada palavra que você escreve é sobre o risco constante de prisão, de tortura, de morte. É nesse cenário, nesse caldeirão de urgência, que Dietrich Bonhoeffer escreve a sua obra-prima, A Ética. Então, quando a gente se aproxima deste livro, a gente precisa deixar de lado a ideia de que é só um exercício acadêmico. Isso aqui não é uma obra para discutir teorias numa sala de aula com ar-condicionado. É um testamento forjado no fogo da resistência ao nazismo, uma tentativa desesperada de encontrar uma resposta teológica e prática para a pergunta mais esmagadora de todas: o que significa ser cristão? O que significa ser humano quando a civilização inteira ao seu redor está desmoronando na barbárie? Bonhoeffer, um pastor brilhante, um teólogo que podia ter tido uma carreira tranquila nos Estados Unidos, escolheu voltar para a Alemanha em 1939. Ele disse que não teria o direito de ajudar a reconstruir a vida cristã na Alemanha depois da guerra se não compartilhasse das provações daquele tempo com o seu povo. A ética, então, é o fruto maduro e, tragicamente inacabado, dessa decisão. É o esforço dele para reconstruir, a partir dos escombros, uma base sólida para a ação cristã no mundo. Gente, essa citação, ela é de uma força tremenda. Ela não foi escrita num momento qualquer de melancolia, foi escrita da cela de uma prisão nazista pouco antes dele ser executado. Pensem no peso que essas palavras carregam. Não é a ambição de um acadêmico que está falando aqui. É a voz de um homem correndo contra o tempo. Um homem que sabe que seus dias estão contados e que este livro é o seu legado, sua mensagem final para o mundo em chamas. A ética não era só um dos trabalhos dele, era o trabalho da vida dele. Era a tentativa de articular uma resposta para a falência moral não apenas do Estado nazista, mas, e isso é fundamental, da própria Igreja alemã, que em sua maioria se acovardou, se omitiu ou, pior ainda, colaborou com o regime. Então, ao estudar essa obra, a gente está mergulhando na pergunta que assombrou Bonhoeffer e sua geração, e que de formas diferentes talvez nos assombre hoje também. Como agir de forma ética, responsável e de verdade cristã, quando o próprio tecido da realidade parece ter se rompido? Como encontrar a vontade de Deus não em princípios abstratos, mas na confusão concreta e muitas vezes trágica da história? É essa busca que a gente vai acompanhar de perto. Para a gente conseguir navegar por esse pensamento que é denso e revolucionário, eu estruturei nossa análise em 6 partes. A gente vai começar com o contexto histórico de Bonhoeffer na resistência, depois vamos mergulhar na crítica demolidora que ele faz à teologia dos dois reinos. A partir daí, a gente explora a proposta dele de uma ética como formação, sua redescoberta da vida natural, e aí a gente chega no coração da obra com o conceito de responsabilidade e culpa. Por fim, a gente conclui analisando como tudo isso se encaixa nos mandatos divinos. Vamos começar essa jornada. Ok, vamos lá. Seção 1. O teólogo na resistência. Para entender a radicalidade da ética de Bonhoeffer, é absolutamente essencial colocar ele no tempo e no espaço dele. Ele não era um pensador de gabinete, gente. Era um pastor, um professor, um líder ecumênico e, no fim, um conspirador envolvido na Operação Valkyria, o atentado para assassinar Hitler. A obra dele é uma resposta direta, visceral, ao colapso moral da Alemanha e, mais especificamente, ao que ele via como a traição da própria Igreja. Ele viu de perto a ascensão dos cristãos alemães, um movimento que tentou fundir o cristianismo com a ideologia nazista, criando uma heresia idólatra. Em oposição, ele foi uma figura-chave na Igreja Confessante, um movimento de resistência que declarou que a lealdade da Igreja é só a Jesus Cristo, e não a qualquer líder ou Estado. Mas mesmo dentro desse movimento, Bonhoeffer se sentia frustrado com a falta de ação política real. Ele percebeu que as ferramentas éticas que a gente tinha herdado da tradição, fossem elas baseadas em princípios, na razão ou na consciência individual, tinham se mostrado completamente inúteis. Eram como brinquedos de criança diante de um mal de proporções demoníacas. Era preciso repensar a ética a partir de suas fundações. E o ponto nevrálgico da crítica dele, o auge teológico que ele precisava destruir para poder reconstruir a ética, era uma distorção da doutrina luterana dos dois reinos. Olhem bem para a clareza desse slide. De um lado, a gente tem essa visão que Bonhoeffer chamava de pseudo-luterana. Ela basicamente construiu um muro gigante entre o espiritual e o secular. A igreja presa no reino espiritual devia cuidar das almas, da salvação, da pregação. Já o Estado operava no reino secular com autonomia total, com suas próprias regras, sua lógica de poder, livre do julgamento do evangelho. Vocês percebem quão conveniente essa teologia era para um regime totalitário? Era a justificativa perfeita para a omissão da igreja. Permitia que os cristãos se escondessem numa piedade privada, mantendo as mãos limpas, enquanto o Estado cometia as maiores atrocidades.
Aqui no Brasil, a gente vê ecos disso quando ouve que religião e política não se misturam, usando isso como desculpa para a indiferença diante da injustiça. Bonhoeffer, então, pega um martelo teológico e derruba esse muro. Do outro lado da tabela, a gente vê a proposta radical dele. Não existem dois reinos, mas uma única realidade, indivisível, e essa realidade foi totalmente reivindicada por Deus em Jesus Cristo. Política, economia, cultura, família, não existe um centímetro do universo sobre o qual Cristo não diga, isso é meu. E por isso, a fé não pode ser um assunto privado. Ela exige, ela grita por responsabilidade pública pelo mundo que Cristo amou a ponto de morrer por ele. E essa citação aqui, pessoal, é a chave que abre todas as portas do pensamento de Bonhoeffer. Isso não é um floreio poético, sabe? É uma afirmação ontológica, uma declaração sobre a natureza da realidade. Ao dizer que há apenas o único reino da realidade de Cristo, ele está dinamitando a base de qualquer tentativa de fatiar a vida. Não existe um espaço secular onde o cristão age como se Deus não exista, nem um espaço sagrado para onde ele pode fugir do mundo. A grande notícia do cristianismo para Bonhoeffer é a encarnação. Em Jesus, a realidade de Deus e a do mundo não só se tocaram, elas se uniram para sempre. Isso significa que toda a ética, toda decisão, toda ação tem que partir do reconhecimento de que a gente está mergulhado nessa realidade unificada. A pergunta ética muda completamente. Deixa de ser como eu aplico meus princípios religiosos a esse problema secular e se torna como a minha participação na realidade de Cristo molda a minha resposta a esse problema. É uma virada de chave total. Então, para a gente fechar essa primeira sessão, o ponto central que precisa ficar bem claro é este. A ética de Bonhoeffer é uma teologia de crise, nascida de uma catástrofe. E o primeiro movimento estratégico dele, o mais fundamental de todos, é teológico. Ele precisa demolir a estrutura mental que permitiu a paralisia da Igreja. Ao trocar a dualidade dos dois reinos pela unidade da realidade de Cristo, ele não está só fazendo um ajuste teológico. Ele está, na verdade, redefinindo o campo de jogo da vida cristã. Ele nos arranca da segurança de uma fé privada e nos joga no meio da arena da história. A partir dessa nova base, a pergunta central da ética é transformada. Não é mais como eu posso ser uma pessoa boa, mas sim o que a realidade de Deus, manifestada em Cristo, exige de mim, de nós, aqui e agora neste mundo real. Essa mudança de pergunta é a chave para tudo o que vem a seguir. Certo, vamos aprofundar um pouco mais agora na seção 2. Bonhoeffer via que essa divisão entre os dois reinos gerava duas grandes tentações, duas formas de fugir da realidade, ambas erradas. A primeira era a fuga para dentro, a tentativa de ter Cristo sem o mundo. Sabe, aquela postura de uma espiritualidade radical que vê o mundo como algo sujo, um lugar do qual se deve escapar para cultivar uma fé pura e isolada. A segunda era para fora, a tentativa de ter o mundo sem Cristo. Essa é a postura do secularismo, que diz que política, economia, ciência são totalmente autônomas, como se a fé não tivesse nada a dizer sobre elas. Para Bonhoeffer, as duas posturas são uma traição ao coração do Evangelho, que é a encarnação. O Deus cristão não é um Deus distante que nos manda um livro de regras. É um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que entrou na sujeira, na complexidade e na dor do mundo para salvá-lo por dentro. Fugir do mundo, seja para uma espiritualidade desencarnada ou para uma secularidade autônoma, é no fim das contas fugir do lugar onde Deus escolheu se revelar e atuar. E as implicações práticas dessa visão unificada, como a gente vê aqui, são enormes. Isso vira nosso entendimento de cabeça para baixo. Primeiro, a ética cristã se torna por necessidade pública e política. Ela não se limita à vida pessoal, mas se estende ao nosso voto, ao nosso trabalho, à nossa participação na sociedade. Num país como o Brasil, com nossas desigualdades gigantescas, isso significa que a fé tem sim o que dizer sobre reforma agrária, sobre políticas de renda, sobre a preservação da Amazônia. Segundo, a Igreja redescobre sua verdadeira missão. Ela não é um clube para pessoas salvas. Ela existe como uma testemunha, um sinal que aponta para o que Deus está fazendo no mundo todo. Terceiro, o cristão é chamado a um engajamento corajoso. A questão não é como o mundo pode ficar mais parecido com a Igreja, mas como a Igreja pode servir ao mundo. E notem o último ponto que é genial. A unidade entre o cristão e o mundo é polêmica. Não é uma fusão tranquila, é uma tensão constante. O cristão confronta o mundo quando ele se torna injusto. Mas, e isso é fascinante, o cristão também pode e deve usar as ferramentas do mundo, a razão, a ciência, a justiça, para confrontar uma igreja que se tornou corrupta. É um diálogo crítico de mão dupla. Então, o que a gente vê nessa segunda sessão é a reconstrução da base teológica da ética. Ao desmantelar a falsa separação entre sagrado e profano, Bonhoeffer coloca o cristão e a igreja de volta onde eles pertencem, no centro da história, com os pés na realidade concreta. O mundo não é mais um território inimigo a ser conquistado ou abandonado, mas o campo de atuação da graça de Deus, o palco da reconciliação. Com esse fundamento bem firme,
Bonhoeffer pode agora se voltar para a próxima questão. Se a ética não é mais sobreviver num espaço religioso separado, e se as velhas regras falharam, então como exatamente a gente deve viver? Isso nos leva direto para a próxima grande ideia dele. Vamos lá para a seção 3, ética como formação do ser. Depois de reconstruir o fundamento, Bonhoeffer olha para as estruturas da ética tradicional e as considera inadequadas. Ele olhava para a Alemanha nazista e via, de um lado, a monstruosidade do mal, uma maldade que não dava para explicar com simples erros, e via do outro o heroísmo, o sacrifício dos seus companheiros na resistência. Diante desses extremos, as discussões filosóficas sobre o que é bem e mal em abstrato pareciam fúteis, quase uma ofensa. O que realmente importava, ele percebeu, não era a teoria que uma pessoa defendia, mas a pessoa que ela era. E é por isso que ele propõe uma mudança radical de foco, de uma ética do fazer para uma ética do ser. Ele usa a palavra alemã Gestaltung, que significa formação, configuração. O objetivo da vida cristã não é acumular um saldo de boas ações, mas ser conformado, ser moldado à imagem da única pessoa verdadeiramente real, Jesus Cristo. E para mostrar como a ética tradicional quebra a cara, Bonhoeffer nos apresenta 4 personagens trágicos, 4 posturas que fracassam. Vamos analisar cada uma, porque elas são incrivelmente atuais. Primeiro, o racionalista. É o cara de boa vontade, que acredita que com um pouco de diálogo e bom senso tudo se resolve. Sua falha trágica é a ingenuidade. Ele não consegue ver a profundidade do mal e é simplesmente esmagado pela história. Depois vem o fanático ético. Esse se agarra a um único princípio, a verdade, a justiça, e acha que com a força da sua convicção vai derrotar o mal. Mas ele é como um torro investindo na capa vermelha, não no toureiro. Ele ataca os sintomas, não a causa, e se esgota. Em terceiro, o solitário homem de consciência. Ele tenta resolver tudo sozinho, consultando só sua consciência. O resultado, ele é dilacerado pelos conflitos e acaba se contentando com uma consciência apaziguada, ou seja, ele se engana. Por fim, o mais trágico de todos, o herói da liberdade. Ele percebe que às vezes é preciso sujar as mãos. Ele está disposto a fazer o mal para evitar um mal maior. O risco dele, porém, é perder a perspectiva e, ao tentar evitar um mal, acabar perpetuando o problema. O que todos eles têm em comum são posturas que olham para o próprio umbigo. Baseiam-se na razão humana, nos princípios humanos, na consciência humana e não na realidade de Deus em Cristo. Essa citação aqui é um soco no estômago, né? Mas ela vai direto ao ponto do argumento do Bonhoeffer. Pensem nisso. A ética não é sobre atos isolados, julgados por uma régua de certo e errado. É sobre o ser da pessoa, quem ela é na sua totalidade. Um mentiroso, um manipulador, pode dizer a verdade só para destruir alguém. Nesse caso, a verdade, que é boa, vira uma arma do mal. Por outro lado, um amante da verdade, uma pessoa íntegra, pode se ver numa situação extrema onde precisa mentir para salvar uma vida inocente. Nesse caso, a mentira, que é um mal, se torna um ato de amor sacrificial. O que determina o valor ético da ação não é o ato em si, mas a conformidade da pessoa com a realidade de Cristo. E a realidade de Cristo é a do amor de Deus que age no mundo real. O objetivo, então, não é colecionar boas ações. O objetivo é se tornar o tipo de pessoa de quem as boas ações fluem naturalmente, mesmo que, na superfície, elas pareçam mais. O veredito dessa sessão é claro. A ética abstrata, baseada em regras ou na autonomia humana, falhou. Bonhoeffer nos tira desse campo minado de teorias e nos coloca no terreno da transformação, que é o discipulado. A pergunta ética fundamental muda de lugar. Não é mais o que eu devo fazer, mas quem eu devo me tornar. E a resposta é clara. Devemos nos tornar conformados à imagem de Cristo. É uma ética do seguimento, onde nosso próprio ser é refeito, remodelado pela realidade do Deus que se fez homem. Mas isso levanta uma nova questão. Se a ética é sobre ser conformado a Cristo, qual o valor da nossa vida comum, da nossa existência aqui nesse mundo? Ela é só um palco sem importância ou tem um valor próprio? Seção 4, a redescoberta da vida natural. E aqui o Bonhoeffer faz uma jogada de mestre surpreendente. Ele resgata um conceito que a teologia protestante da época dele tratava com muita desconfiança, o natural. Ele sentiu que, na ânsia de focar só na revelação em Cristo, a teologia tinha esvaziado a criação de seu valor. Bonhoeffer queria resgatar a seriedade da vida criada. Para ele, o natural não é a natureza perfeita do Éden, nem algo totalmente inútil depois da queda. O natural é a vida como ela é agora,
caída sim, mas ainda assim preservada pela mão de Deus e orientada para sua redenção em Cristo. É a vida com seus ritmos, suas estruturas, seus direitos e limites, que deve ser honrada não apesar de ser mundana, mas precisamente por ser a criação de Deus. E a partir desse respeito profundo pelo natural, Bonhoeffer extrai direitos concretos. Primeiro, e mais importante, o direito à vida corporal. O corpo não é uma prisão para a alma, nem só um instrumento. O corpo é um fim em si mesmo, parte essencial de quem somos. Essa afirmação era um ataque direto aos programas de eutanásia nazistas, que assassinavam pessoas com deficiência e outros considerados indignos de viver. Ele também aborda o tema do suicídio com uma profundidade pastoral incrível. Ele não vê isso como covardia, mas como um ato trágico de autojustificação, o pecado da incredulidade. É a tentativa de dar um sentido final à própria vida, quando a fé consiste em entregar essa vida, mesmo sem sentido, nas mãos de Deus. Ele afirma o direito à reprodução, que inclui a livre escolha do parceiro e o desejo de ter filhos, como resistência direta às leis raciais de Nuremberg, e de forma crucial, ele desenvolve a ideia do penúltimo e do último. A vida natural, com seus direitos, é penúltima. Não é a salvação, não é a palavra final de Deus, mas ela é o terreno sério que prepara o caminho para a palavra última da graça. Ignorar as necessidades concretas do penúltimo, fome, moradia, saúde, em nome de uma espiritualidade última, é para Bonhoeffer uma heresia e uma traição ao Deus da encarnação. Ao recuperar o conceito de natural, o que Bonhoeffer está fazendo na prática é construir uma base teológica sólida para os direitos humanos. Ele está dizendo que o direito à vida, à liberdade e à dignidade não é uma concessão do Estado, mas um dom do Criador. E se o Estado tende a violar esses direitos, ele não está só cometendo uma injustiça política, ele está se rebelando contra a ordem da criação, contra o próprio Deus. Essa teologia do natural se tornou uma arma poderosa na resistência ao totalitarismo nazista, que queria ter poder absoluto sobre a vida e a morte das pessoas. E ela continua sendo fundamental hoje em debates sobre bioética, justiça social e direitos ambientais. Ela nos lembra que existem limites sagrados para o poder humano. E agora, pessoal, a gente chega no cume, no coração pulsante do pensamento ético de Bonhoeffer. É aqui que a teologia dele se torna mais radical, mais desafiadora e, para ser honesto, mais perigosa. Nesta sessão, ele desenvolve seu conceito de ação livre e responsável. E quero repetir, isso não é teoria de poltrona. Isso nasce da agonia da conspiração, das escolhas impossíveis que ele e seus amigos enfrentaram. Como agir quando toda opção envolve algum tipo de mal? Como ser fiel a Deus no mundo onde a linha entre certo e errado ficou borrada? A resposta que Bonhoeffer oferece é uma das mais profundas e perturbadoras de toda a história da ética cristã. A chave para entender a ética da responsabilidade de Bonhoeffer é a palavra alemã Stellvertretung. A melhor tradução seria ação vicária representativa. É agir em nome de, no lugar de outro. Pensem num pai que age pelo filho ou um advogado que representa seu cliente. A responsabilidade nunca é abstrata, é sempre responsabilidade por alguém. E no modelo supremo disso tudo é o próprio Jesus Cristo. Na cruz, Cristo não nos dá um exemplo de longe. Ele age por nós, no nosso lugar. Ele entra na nossa condição, assume nossa culpa, sofre nossa morte. Ele não fica de fora, puro e santo, nos julgando. Ele entra na nossa realidade confusa e culpada para nos salvar por dentro. Para Bonhoeffer, toda ação ética autêntica reflete esse padrão. A pessoa responsável não age para si mesma para manter a consciência tranquila. Ela age pelos outros, pela sua família, sua comunidade, seu país, pelos oprimidos. A responsabilidade é sempre relacional. E essa ação pelos outros nos joga direto no coração do dilema ético. O slide nos apresenta a questão clássica que ficou famosa com Kant. Um assassino bate à sua porta procurando seu amigo, que está escondido na sua casa. Ele pergunta: seu amigo está aqui? O que você faz? Para um ético de princípios como Kant, mentir é sempre errado, não importa as consequências. Você deveria dizer a verdade. Mas a sua responsabilidade concreta pelo seu amigo, o amor que você tem por ele, exige que você o proteja. O princípio abstrato não mentirás entra em conflito direto com o amor concreto ao próximo. Para Bonhoeffer, qualquer sistema ético que nessa hora te deixa paralisado ou te força a trair seu amigo é um sistema falido. É inútil no mundo real. E aqui vem a resposta desconcertante. A resposta que fez de Bonhoeffer um conspirador. A pessoa verdadeiramente responsável, agindo a partir da realidade de Cristo e por amor ao próximo, não hesita. Ela mente, ela engana, ela quebra a lei, ela participa do complô para matar um tirano. E ao fazer isso, ela assume a culpa. Este, pessoal, é o ponto mais crucial e mais difícil de aceitar.
A prioridade da pessoa responsável não é manter a própria inocência, a pureza da sua consciência. A prioridade é a vida do outro. Ela está disposta a se tornar culpada aos olhos da lei, aos olhos dos princípios morais, por amor. Ela age com uma liberdade radical, uma liberdade que a liberta até mesmo da tirania da sua própria virtude. E então ela entrega a sua ação e a culpa que vem com ela inteiramente nas mãos de Deus, confiando só na graça divina para sua justificação. Esta é uma ética para adultos, para um mundo caído, onde a busca pela pureza absoluta é uma ilusão perigosa. Pense nos que lutaram contra a ditadura no Brasil. Muitas vezes, eles tiveram que fazer escolhas terríveis, que os tornaram culpados aos olhos da lei da época por amor a um bem maior, a liberdade do seu povo. Resumindo, esta sessão nos mostra o coração da ética de Bonhoeffer. A ação ética não é aplicar um livro de regras, é o exercício livre, concreto e muitas vezes angustiante da responsabilidade pelos outros. É uma ação que reconhece a ambiguidade do mundo e não tem medo de sujar as mãos. É modelada na ação do próprio Cristo, que se fez pecado por nós. Essa disposição para se tornar culpado por amor é o que distingue a verdadeira responsabilidade de todas as outras éticas. É uma liberdade que assusta, sem dúvida, mas é também a única liberdade que nos liberta de verdade, inclusive da necessidade de sermos sempre os bonzinhos, os corretos. Ela nos chama a confiar não na nossa própria bondade, mas na graça de um Deus que nos encontra no meio da nossa culpa. Ok, vamos para a nossa última sessão, a sessão 6. Tendo definido essa ação responsável tão radical, Bonhoeffer precisa responder a uma pergunta prática. Onde, em que áreas da vida, essa ação acontece? Para isso, ele desenvolve o conceito de mandatos divinos. É importante entender que ele criou essa ideia para substituir a problemática doutrina das ordens da criação. Essa doutrina das ordens, família, Estado, economia, era usada de forma conservadora para justificar o status quo. Os nazistas, por exemplo, a distorceram para dizer que a raça e o povo eram ordens divinas. Bonhoeffer rejeita isso. Para ele, os mandatos não são ordens estáticas, hierarquias fixas. São, na verdade, tarefas concretas, comissões dadas por Deus, espaços de responsabilidade onde a gente é chamado a exercer nossa liberdade e nosso amor. Bonhoeffer identifica 4 mandatos principais que estruturam nossa vida. Primeiro, a Igreja, cuja tarefa específica é a proclamação da Palavra de Deus, o testemunho da reconciliação do mundo em Cristo. Segundo, o casamento e a família, que recebem a tarefa da procriação e da educação das novas gerações. Terceiro, o trabalho, que ele entende de forma ampla, como cultura, a tarefa humana de moldar, cuidar e desenvolver o mundo criado. E, por fim, o governo ou Estado, que recebe de Deus a tarefa de manter a ordem e a justiça, usando o poder, a espada, para proteger os inocentes e conter o mal. O ponto fundamental aqui é que todos esses mandatos operam no mundo e derivam a sua autoridade de Deus, não de si mesmos. E o cristão vive sua responsabilidade em todos eles ao mesmo tempo. Sua responsabilidade como cidadão não é menos importante que sua responsabilidade como membro da Igreja. Elas se misturam e às vezes entram em conflito, exigindo um discernimento constante. No Brasil, vemos o debate sobre o papel da família versus o do Estado na educação ou a tensão entre a voz profética da Igreja e as políticas do governo. É exatamente nesses cruzamentos que a ética de Bonhoeffer se torna tão relevante. E assim, a gente chega ao final da nossa jornada por esta obra monumental e inacabada. Vamos recapitular. A ética de Bonhoeffer é uma teologia de emergência, uma resposta à falência moral de uma nação e de uma igreja. Ela começa demolindo os dualismos que separam fé e vida pública. Depois, redefine o objetivo da ética. Não é seguir regras, mas ser moldado à imagem de Cristo. O coração de sua proposta é a ação responsável, livre, concreta, que age pelos outros e está disposta a assumir a culpa por amor. E, finalmente, ela situa essa responsabilidade nas arenas da vida, nos mandatos divinos. Como sabemos, a obra foi interrompida pela sua prisão e morte. Ela é um fragmento, mas talvez seja justamente no seu caráter inacabado que mora sua força. Ela não nos entrega um sistema fechado, um manual de respostas. Em vez disso, ela nos deixa com algo muito mais poderoso. Um chamado, um desafio à reflexão e à ação corajosa em nosso próprio tempo. Isso nos leva, inevitavelmente, à pergunta final. Uma pergunta que não é para Bonhoeffer, mas para nós, aqui e agora, no Brasil, do século XXI. Diante da polarização política que envenena nossas relações, da desigualdade social que continua a ser uma ferida aberta no nosso país, da crise ambiental que ameaça nosso futuro, especialmente na Amazônia, o que a ação responsável de Bonhoeffer, que ousa assumir a culpa por amor ao próximo, exige de cada um de nós? O que significa, no nosso contexto, agir não para manter nossa consciência limpa ou defender nosso grupo, mas agir concretamente pelo bem do outro, especialmente do mais vulnerável?
o que significa estar disposto a assumir a culpa, a quebrar convenções, a arriscar nossa reputação, não por fanatismo, mas por amor concreto ao próximo que sofre. A ética de Bonhoeffer não nos dá respostas fáceis. Ela nos desarma, nos tira do lugar comum e nos deixa com a mais importante e mais difícil de todas as perguntas. E essa pergunta ecoa até hoje, nos desafiando a viver uma fé que não foge do mundo, mas que o abraça com coragem, liberdade e uma responsabilidade que pode custar tudo. Muito obrigada.